Fala, meus queridos alunos, tudo beleza com vocês? Eu espero que sim. Aqui é o professor William Martins e estamos aqui para fazer mais um estudo sobre frações, Neste vídeo vamos estudar um pouquinho mais, vamos conhecer sobre números mistos e também o que são frações equivalentes. Convido a todos a prestarem bastante atenção nesse vídeo, fazer as devidas anotações. No final do vídeo perguntar, tirar as dúvidas, pode colocar aí nos comentários, beleza, galera? Então vamos juntos, eu sou o professor William Martins e vocês já sabem, aqui tem matemática. E simbora, bora pro vídeo, Sem vinheta, hoje não tem vinheta, vamos lá. Então, pessoal, vamos começar estudando hoje o que nós chamamos de números. Bugou aqui, gente. Oh, meu Deus. A minha canetinha. Números mistos. Eita! Olha a qualidade do negócio. A tela está quebrada aqui. Números mistos, também conhecidos como fração mista. O que é isso, hein? Vamos ver agora. O que são números mistos? O que é uma fração mista? Então, são aquelas frações que aparecem assim. Tem um número grandão na esquerda e tem uma fração, um exemplo aí, ó. Essa é uma fração mista. A gente fala 1 inteiro e 1/4. O que significa essa fração? 1 inteiro e 1/4. Vamos lembrar dos nossos chocolates. Vamos usar chocolates para fazer a representação. Então, vou explicar para vocês. 1 inteiro e 1/4 seria assim, ó. Eu tenho um chocolate. Esse, eu vou colocar aqui na cor do chocolate, vai ficar melhor. Na cor do chocolate. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui na cor do chocolate. Vamos ver. Quase lá. Pronto, mais ou menos isso aqui. Então imagine, eu tenho um chocolate. Coloca ele aqui. Aqui está meu chocolate. Pera aí, William Martins. De novo, pronto. Aqui está meu chocolate. Esse é meu primeiro chocolate. Quando eu como 1 inteiro e 1/4 do chocolate, eu estou dizendo que eu vou comer uma barra inteira e mais 1/4 desse chocolate. Então, por exemplo, 1 inteiro e 1/4 seria assim, ó. Se eu pegar essa barra de chocolate e dividir ela em 4 pedaços, 4 pedaços seria isso aqui, ó. Tá vendo? Tá aí meu chocolate dividido em 4 partes. Se eu comer um pedaço, esse pedaço amarelo que eu tô pintando bem aí, eu comi 1/4. Aqui, ó, um pedaço de um total de 4. Isso é 1/4, beleza? Só que comer 1 inteiro e 1/4 seria eu comer uma barra inteira desse chocolate e mais outra, 1/4 de outra. Eu vou colocar a outra barra aqui. Então, a outra barra igual, do mesmo tamanho, dividida do mesmo formato, em 4 partes. Lembra, gente, que numa fração, sempre o denominador, que é o número de baixo, o 4 no caso, ele indica em quantos pedaços o seu todo vai ser dividido. O meu todo aí são as barras de chocolate. Então, olha só. Se essa primeira barra, ó, o que está de amarelo é o que eu estou comendo. Comi um pedacinho ali, comi 1/4. Comi o segundo pedacinho, ó, comi 2/4. Comi o terceiro pedacinho ali, ó, amarelo, 3/4. No momento que eu como o quarto pedacinho, seria 4/4, esse 4/4 é o mesmo que a barra inteira. Eu comi toda a barra de chocolate. Ou seja, eu comi a barra inteira. A gente diz, ó, que esse pedaço aqui é o todo, é 1 inteiro. E se eu comer um pedacinho só da outra, ó, aquele pedacinho que está ali corresponde a 1/4. Então, por isso que a gente fala 1 inteiro e 1/4, beleza? É como se fosse uma soma. Então, para eu comer 1 inteiro e 1/4, eu vou precisar comer uma barra inteira mais 1/4. Essa representação é chamada de fração ou número misto, fração mista ou número misto. Mas, por outra forma, em contrapartida, isso pode ser representado só através de fração, sem ter o número inteiro na frente, que a gente chama de fração imprópria. Então, por exemplo, esse número aí, 1 inteiro e 1/4, ele pode ser representado através do que nós chamamos, que eu estava falando para vocês agora há pouco, de fração imprópria. E como eu faria para descobrir
Que fração imprópria é essa? Vamos ver? Basta eu contar quantas partes do chocolate eu comi. Então vai ser uma fração, eu vou ter o numerador e o denominador. Eu comi, ó, cada quadradinho representa 1/4. Então, quantos quartos eu comi? Quantos quartos eu comi? Comi 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 5 quartos. Isso significa que a fração mista 1/3 e 1/4 é o mesmo que 5 quartos. Ou seja, eu dividi o chocolate em 4 pedaços e comi 5. Como isso é possível, meu Deus? Eu tenho 4 pedaços e comi 5. É possível. Você compra outra barra. Você comeu a primeira barra, você come todos os pedaços e pega outra barra e come mais um. Então a gente disse que foi comido 5 quartos do chocolate. Ou uma barra inteira e 1/4. Tá? Isso é fração mista. Outro exemplo para vocês entenderem. Por exemplo, olha só. Vamos supor que eu tenha 3 inteiros e 1/2. Ó. Fração mista 3 inteiros e 1/2. Eu vou ter uma barra, ó, olha para o denominador, é 2, né? Então a minha barra de chocolate ela vai estar dividida em 2 pedaços. Ó. Então aí é uma barra, comi uma barra. Depois, segunda barra, comi a segunda. Eu vou comer 3 inteiras e mais metade de outra, ó. Terceira barra e vou colocar uma 4ª barra. Vou pintar aí a parte que eu comi. Eu comi 3 barras inteiras. Tá de azul agora, ó. Comi uma barra inteira. Tá aqui. Segunda barra inteira. Terceira barra. E agora, a outra é só 1/2, ó. Então, observe. 3 inteiros e 1/2. 3 barras inteiras e mais a metade de uma. Estou pintando de azul. Pronto. 3 inteiros e 1/2. Então aqui, ó, cada pedacinho desse, ó, aqui eu tenho, cadê, gente? Aqui, ó, eu tenho 1 inteiro, aqui eu tenho 1 inteiro, aqui eu tenho 1 inteiro e aqui, ó, metade. Por isso que é 3 inteiros e 1/2. Qual seria a fração equivalente, a fração imprópria? Basta a gente contar quantos pedaços do chocolate nós comemos. Vamos ver quantos pedaços do chocolate nós comemos. Eu vou dividir, ó, as barras inteiras em 2 pedaços. Como que eu sei que é para dividir em 2 pedaços? Olha, o denominador é 2. Então, quantos pedaços eu comi? Quantos meios eu comi? Ó, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 e outro 1/2 ali. Ou seja, eu comi, vamos contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meios. Isso significa que a fração 3 inteiros e 1/2 é o mesmo que 3, 7 meios. Ou seja, a fração mista, o número misto, 3 inteiros e 1/2, 3 inteiros e metade, equivale a 7 meios. Compreendido isso, gente? Se for dúvidas, podem colocar para mim nos comentários, beleza? Vamos dar sequência. Agora nós vamos falar sobre frações. Eu já até comentei aí, né? Frações equivalentes. O que são frações equivalentes? Vamos ver? Frações equivalentes. O nome já diz alguma coisa, né? São frações que se equivalem. Então, é assim, ó. Frações equivalentes são frações que aparentemente elas são diferentes, apenas na aparência. Porém, elas representam a mesma quantidade, a mesma parte de um todo. Vou dar exemplos para vocês bem aqui. Por exemplo, vou dar vários exemplos para vocês. A gente vai continuar brincando com chocolate. Olha só, vou pegar aqui um chocolate. Deixa eu ver aqui, ó. Vou colocar uma barra bem grandona de chocolate para a gente brincar aqui, ó. Pronto. Vou colocar várias barras de chocolate. E nós vamos fazer comparações entre elas. Mais outra barra de chocolate. Vou colocar 4, hein? Parecem os pedaços de Kit Kat aí. Parecem... Eita, peraí. Deu errado aqui. Vou de novo. Então, vamos ver. Opa, de novo, que isso, gente? Tá acontecendo. Vamos de novo. Tem que fazer do... Observe que todas essas barras, elas têm o mesmo comprimento, elas têm o mesmo tamanho, tá bom? Pronto. E agora? Nós vamos representar frações
diferentes frações nessas barras de chocolate. Por exemplo, a primeira barra, eu vou dividir ela em duas partes. Observe que são duas partes iguais. Vou pintar essa parte aqui de amarelo. Que fração representa a parte do chocolate que eu pintei? Em que fração representa a parte do chocolate que eu pintei? Responde aí. Quantas partes foi dividido o chocolate e quantas eu pintei? Se você respondeu 1/2, você acertou. O chocolate foi dividido em duas partes. Cada parte dessa representa a fração 1/2. Então, aí, esse desenho representa 1/2. Beleza. Agora eu vou dividir o chocolate de outra forma. Eu vou dividir ele assim, ó. Vou dividir... eu não vou dividir, agora eu tenho que dividir 3 pessoas. Eu vou dividir assim. Ó, vou dividir em 4 pedaços. 4 pedaços. Dividir o chocolate em 4 pedaços. E vou pintar aí 2 desses pedaços, a mesma quantidade, observe. A gente sabe que cada pedaço desse equivale a que fração? Se eu tinha um chocolate inteiro, foi dividido em 4 partes, cada parte equivale a 1/4, não é verdade? 1/4, 1/4, 1/4. Então, se eu comer esse primeiro pedacinho aqui, eu estou pintando ele de amarelo. Ó, aí eu tenho 1/4. Se eu pintar mais um pedacinho, agora eu tenho mais 1/4. Ou seja, eu pintei aqui, nessa segunda barra, eu pintei o equivalente a 2/4. Vocês concordam comigo? Cada pedacinho desse é 1/4. Então, se eu pintei 2, eu pintei agora 2/4. Mas repare que a mesma quantidade que eu pintei na parte de cima, eu pintei na parte de baixo. Só que na de cima eu tenho 1/2 e na parte de baixo, na segunda, eu tenho 2/4. Sabe o que isso significa? Isso significa que, por exemplo, se eu pegar um chocolate, dividir em 2 partes, 2 pedaços e comer um, ou pegar o mesmo chocolate e dividir em 4 pedaços e comer 2 deles, isso é a mesma coisa. Ou seja, representa a mesma quantidade. Por isso, essas frações, 1/2 e 2/4, são chamadas de frações equivalentes, pois essas frações de uma mesma coisa, de um mesmo todo, representam a mesma quantidade. Então, a gente pode ver visivelmente por esse desenho. A gente sabe, como eu tinha colocado antes, ó, que cada pedacinho aqui, ó, é 1/4, 1/4. Ou seja, a parte que está pintada de amarela equivale a 2/4. Vou mostrar outra forma. Eu poderia dividir esse chocolate assim, ó, em pedacinhos bem pequenininhos, ó, nos quadradinhos que estão aí na malha quadriculada. Vocês estão vendo? Eu poderia dividir esse chocolate assim. Ou seja, se eu dividir esse chocolate em 8 partes, cada quadradinho desse, ó, equivale a 1/8. Não é verdade? Então eu vou pintar a mesma parte, ó, a parte correspondente às duas anteriores, ó, vou pintar de amarelo. Suponho que eu estou comendo essa parte aí amarela. Mais uma vez, observe, eu estou pintando uma parte que é equivalente às anteriores. No primeiro exemplo, ali no primeiro chocolate, eu pintei 1/2. No segundo exemplo, eu pintei 2/4. E nesse agora, eu estou pintando que fração do chocolate eu estou pintando? Quantos pedaços eu pintei? 4. Qual era o total de pedaços? 8. Então, a fração que representa essa situação é 4/8. E observe só, nos 3 casos eu pintei a mesma quantidade, ou seja, eu comi a mesma quantidade de chocolate. O que isso significa? Isso significa, ó, que, como eu falei, tem 1/8, 1/8, 1/8 e 1/8, ou seja, 4/8. E o que isso significa? Isso significa que essas 3 frações, ó, 1/2, 2/4 e 4/8, elas representam a mesma quantidade de um mesmo todo. Ou seja, nós chamamos essas frações de frações equivalentes. Elas representam a mesma quantidade em relação a um todo, ok? E aí existem vários tipos de frações equivalentes. Eu vou mostrar mais um caso aqui, gente, para vocês. Eu vou mostrar mais um caso, ó. Eu vou dividir essa barra de chocolate, ó, pra gente fechar aqui. Eu vou dividir ela assim, ó. Eu vou dividir ela no meio aqui. Vou mostrar aqui, peraí. Não, William, não é esse aqui.
Pera aí, gente. Ó, olha só, eu estou dividindo essa barra ao meio, viu? Um meio, né? Concorda comigo. Agora eu vou dividir ela na transversal. Transversal não, na vertical. Ó. Ou seja, eu estou dividindo essa barra de chocolate em 16 pedacinhos. Se a gente for contar aí, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tem 16 partes. Para eu comer a mesma quantidade dos casos de cima, eu vou ter que pintar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, eu acabei de pintar 8 pedaços de um total de 16. Ou seja, 8, 16 avos. Observe que eu pintei 8 de 16 e mesmo assim eu pintei a mesma quantidade das frações anteriores. A parte que eu pintei é a mesma. São espaços equivalentes. Ou seja, essas frações, como eu estava contando para vocês, elas são chamadas de frações equivalentes. Agora, será que vocês percebem algo de especial que acontece em todas elas? Um meio, o que um meio tem, que 2/4 tem, que 4/8 tem, que 8/16 avos tem? Pensem aí. O que vocês pensam? Pause o vídeo e pensem. O que elas têm em comum? Para poder a gente tentar caracterizar todas as frações que são equivalentes. Pronto, vamos mostrar. Olha só, gente. Vou mostrar aqui para vocês na próxima parte. Nós temos as seguintes frações. Vou colocar elas aqui. A gente viu 1/2. Nós vimos 2/4. Nós vimos 4/8. E nós vimos 8/16 avos. Nós vimos que todas elas são equivalentes. Então a gente pode dizer que elas são iguais. Elas representam uma mesma quantidade. Logo, se elas representam a mesma quantidade, elas são iguais. Elas são equivalentes. Então, observe que a gente consegue, como é que eu posso dizer? Escrever uma com uma multiplicação da outra, certo? A gente consegue escrever uma com uma multiplicação da outra. Eu vou mostrar aqui para vocês. Observe aí, gente, ó. Tá bom? Então, olha só, vamos ver aqui. 1/2. Qual que é a relação de 1/2 para 2/4? Ó, 1/2 para 2/4. Eu tenho aqui, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Do 1 para o 2 é a mesma coisa que do 2 para o 4. Por quê? 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Olha só que coisa legal. Nos outros mantém a mesma coisa. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, isso aqui são características de frações equivalentes. Olha só. 4 para o 8, multiplica por 2. Então, todas elas, um numerador com o outro numerador, eles estão duplicando. E o denominador com o outro denominador, eles estão duplicando também. Por exemplo, se eu pegar do primeiro para o último lá, ó. O 2 para o 16 foi multiplicado por 8. A mesma relação acontece ali, ó. Do primeiro para o último. Do 1 para o 8 foi multiplicado por 8. Então, essas relações acontecem quando as frações são equivalentes. Isso significa, por exemplo, gente, que se eu te der uma fração, a gente consegue achar uma equivalente a ela. Por exemplo, vamos pensar aí. Imagine a fração 2/3. Se eu quiser encontrar uma fração equivalente a 2/3, basta eu multiplicar, por exemplo, qualquer número. Se eu fizer vezes 2, os dois números, eu vou encontrar 4/6. Essas frações, elas são equivalentes. Se eu multiplicar por 2 de novo, eu vou encontrar 8/12. Essas três frações, elas são equivalentes. Se eu multiplicar por 2 de novo, vou encontrar 16/24. Essas quatro frações, elas são equivalentes entre si. Então, é muito fácil encontrar uma fração equivalente. Outro caso aqui, por exemplo, se eu tiver 2... É sempre por 2 que multiplica? Não. Eu posso multiplicar por qualquer número. Por exemplo, se eu tiver 2/3, eu posso multiplicar por 3, ó.
os dois números eu multiplico por 3, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 3, 9. O que isso significa? Isso significa que 2/3 é equivalente a 6/9. São frações equivalentes, certo? Outro caso, vamos imaginar que eu tenho a mesma fração, 2/3, e eu multiplique tanto 2 quanto 3 vezes 5. Eu vou encontrar 10/15. O que isso significa? Que essas duas frações, elas são equivalentes. Então, são frações equivalentes. Elas representam a mesma parte do todo. E aí, gente, essa questão de fração equivalente faz a gente retornar algo que a gente tinha comentado numa outra aula, né, sobre probabilidade, que é o que nós chamamos de simplificação de frações. Simplificação de frações. O que é simplificar uma fração? Tá? O que é simplificar uma fração? Simplificar a fração é a gente encontrar frações que sejam equivalentes. Só que frações equivalentes com os menores números possíveis. Por exemplo, eu vou voltar no 4/8 que a gente viu no começo, né? Por exemplo, eu tenho 4/8. Aí, eu quero encontrar a fração equivalente a ela que seja com os menores números possíveis. A gente viu que se a gente multiplicar os dois, o numerador e o denominador da fração pelo mesmo número, a gente encontra equivalentes. Isso significa que se a gente dividir, a gente também encontra. Por exemplo, se eu dividir por 2, os dois elementos da fração, eu vou encontrar 2/4. Significa que essas frações são equivalentes, né? As duas são equivalentes. Se eu dividir de novo por 2, as duas, eu vou encontrar 1/2. Beleza? 1/2 é uma fração que eu não tenho como dividir mais por 2. Não tem como eu dividir ela por nenhum outro número. Ou seja, não tem como simplificar. Ok? A fração 1/2 eu simplifiquei e não tem mais como simplificar. A gente chama essa fração 1/2 de fração irredutível. Ou seja, não tem como simplificar mais. Não tem como reduzir. Beleza? Então é a fração irredutível. Então, normalmente a gente vai ter problemas onde a gente vai precisar simplificar frações. E a gente já viu isso em probabilidade, lá na matemática 2. Por exemplo, se eu tiver aqui, 6 décimos. Dá para simplificar 6 décimos? A gente tem que procurar um número que seja divisível pelos dois, né? Pelos dois elementos, numerador e denominador. Por exemplo, os dois são pares, então os dois são divisíveis por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 10 dividido por 2 dá 5. 3 e 5 não tem um divisor comum entre eles, então 3/5 não tem como simplificar. Então 3/5 é uma fração irredutível. 6 décimos, como a gente falou, 6 décimos e 3/5 são equivalentes, mas 3/5 é a fração irredutível, é aquela que eu não tenho mais como reduzir. Por exemplo, se eu pegar 3/5 e multiplicar por 3, se eu pegar 3/5 e multiplicar por 3, os dois elementos, numerador e denominador, eu vou encontrar 9/15. Ou seja, 9/15 ela é equivalente a 3/5, ela é equivalente a 6 décimos. Essas três frações são equivalentes entre si. Só que a fração irredutível, a mais simples de todas, é 3/5. Certo, gente? Então é isso, né? Depois de 24 minutos praticamente aí de vídeo, então 23 e pouco, quase 24, então a gente vai encerrar. Espero que vocês tenham entendido, tá? Que tenha ficado claro para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, ou se eu falei muito rápido, né? O tempo do vídeo é curto, mesmo assim ainda ficou longo, comentem, tá bom? Deixem seus comentários que eu respondo aí a todo vapor à medida que forem chegando, beleza? Então, um grande abraço a todos. Fica marcado o nosso próximo encontro. Fiquem bem, fiquem na paz e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!